Seja muito bem-vindo ao quarto vídeo da série DNA do Louvor. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a preparação espiritual antes de ministrar. Muitos ministros se dedicam demais ao tempo técnico, se preparam muito, se organizam, passam música, se estruturam, estudam repertório, mas muito pouco a palavra de Deus. E o resultado disso é uma ministração que tem até um som bom, que tem até uma boa performance, mas quando se trata da vida de Deus fluindo, algo muito raso acontece. Eu quero falar sobre o primeiro princípio, que é: o altar do secreto precede o altar público. A eficácia da sua voz diante dos homens, ela depende da sua voz diante de Deus no secreto. A autoridade espiritual, ela não é transferível, ela não pode ser improvisada. Se você tenta ministrar sem ter buscado a Deus durante a semana, sem ter uma vida de dedicação, você está oferecendo um louvor de estoque, algo que já perdeu o frescor. Em Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. A recompensa pública mencionada por Jesus, ela pode ser aplicada no contexto do louvor, que é a liberalidade, a liberdade, é a unção que flui quando você canta, quando você ministra. Ou seja, se você prepara um ambiente espiritual antes da sua entrega, o Senhor ele vai contigo e ele se manifesta. Então todo ministro precisa se preparar antes de ministrar. O segundo ponto é o jejum e a mortificação da carne. Cantar é uma das atividades que envolve muito ego. O brilho das luzes, a admiração das pessoas, e isso pode sim inflar o orgulho. O jejum e a consagração antes de ministrar, eles servem para mortificar a nossa carne. É um exercício para dizer ao corpo e à alma que eles não estão no controle. Marcos 9,29 diz assim: e ele disse-lhes: esta casta não pode sair por outra coisa senão por meio de jejum e oração. Existem atmosferas espirituais que só são rompidas quando o ministro está a um nível de consagração superior ao nível de resistência que ele encontra na congregação. O preparo espiritual, ele te dá uma musculatura, uma unção necessária para você enfrentar batalhas espirituais durante o louvor. E você precisa estar pronto. O terceiro ponto é limpos pela palavra. O ministro não deve apenas cantar a Bíblia, ele deve estar mergulhado nela. Antes de ministrar, invista tempo lendo as Escrituras. Deixe que a palavra limpe as suas motivações, alinhe os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Efésios 5,26 diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Muitas vezes, durante a leitura prévia, Deus ele te dá um rema, uma palavra que vai ser direcionada para aquele culto e que mudará completamente o destino daquela reunião. Mas para que você receba isso, você precisa ser um ministro cheio da palavra, para que você não fique sem direção espiritual, para que você não suba para ministrar sem um rema. Então você precisa mergulhar na palavra de Deus. O quarto ponto é a unidade do corpo. A preparação espiritual, ela também envolve o relacionamento com a equipe. Não adianta você também estar consagrado e estar em conflito com o irmão da banda, com o técnico de som ou com qualquer outra pessoa. A unção, ela flui onde há unidade. Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Portanto, antes de subir para ministrar, alinhe as suas demandas. Peça perdão, perdoe, não leve lixo emocional para o altar. Ore junto. A equipe ela precisa ter um tempo de clamor unido, focado no propósito do culto, focado em entronizar a presença de Deus, em manifestar a glória de Deus. Santifique a sua motivação. Lembre uns aos outros de que vocês estão ali para cultuar a Deus e não para se apresentar, e não focados em uma performance. E em resumo, para o ministro, a preparação espiritual ela é um relacionamento. Ela é o segredo do nosso sucesso, do nosso êxito ministerial. A palavra sucesso ela tem uma conotação dúbia. Muitas vezes ela aponta para o ego, mas nós temos sucesso, sim, quando cumprimos o propósito de Deus. Nós somos mais que vencedores, nós somos abençoados, sim, quando estamos na brecha para fazer a vontade de Deus aqui na terra. A vitória da ministração, ela não é ganha em público, ela é ganha no secreto. Antes da primeira nota ser tocada,
nosso coração precisa estar alinhado e preparado para entregar uma adoração perfeita a Deus. Se esse vídeo abençoou a sua vida, não esquece de deixar aqui o seu comentário. Lembre-se de compartilhar com seus amigos que também são ministros de louvor e precisam crescer na graça e no conhecimento. E logo, logo teremos mais um novo vídeo ainda sobre o tema, o DNA do louvor. Que Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.